Oi, pessoal, meu nome é Débora e hoje nós vamos falar um pouco sobre a compostagem. Você já ouviu falar em compostagem? Ela é uma forma de reciclar alguns resíduos orgânicos e tem diversas vantagens. Uma delas é que pode ser realizada na sua casa. Quer ver? Para aprendermos um pouco mais sobre a compostagem, vamos assistir ao documentário Compostagem. Por que não? Agora vamos relembrar um dado muito importante que foi citado no vídeo. 50%, ou seja, metade dos resíduos sólidos que produzimos todos os dias, são de origem orgânica, ou seja, são resíduos de origem natural, como restos de plantas ou restos de alimentos, e poderia ser compostado. Porém, esses resíduos são destinados a aterros ou ainda a lixões, causando um grande acúmulo de resíduos na natureza. Dessa forma, eles reduzem muito o tempo de utilização desses locais e, nos casos dos lixões, eles ainda podem poluir o meio ambiente. Porém, esses resíduos podem passar por um processo de reciclagem e passarem por um processo que chamamos de compostagem. Dessa forma, esses resíduos têm um destino muito diferente dos lixões e aterros, um destino com muita vida. Como assim? Vamos entender como esse processo funciona relembrando algumas informações que foram passadas no vídeo. A compostagem é uma forma de reciclar alguns resíduos sólidos de origem orgânica. Isso acontece porque toda matéria orgânica precisa retornar para a natureza e devolver para ela todos os nutrientes. Assim, nesse processo de compostagem, esses resíduos sólidos orgânicos recebem um tratamento especial e se tornarão o composto, que também é chamado de adubo de minhoca ou simplesmente adubo orgânico, que é excelente para ser utilizados em hortas e jardins. Não são todos os adubos orgânicos que podem ser compostados. Vamos ver quais que podem? São eles restos de alimentos de origem vegetal, como frutas e vegetais, cascas de frutas, restos de podas de plantas e ainda cascas de ovos. Estercos de animais, como o gado bovino e as galinhas, também podem ser utilizados na compostagem. Todos nós podemos realizar a compostagem em casa, você sabia? Vamos ver como. A composteira caseira, como mostrada no vídeo, possui 3 caixas, 2 delas com terra, minhocas e os resíduos orgânicos, e uma outra caixa vazia. Essa última caixa é para coletar o chorume, ou seja, o líquido que irá sobrar da compostagem, e após ele ser diluído em água, também pode ser utilizado como adubo. É bem importante lembrar o que a Gabriela falou no vídeo. A caixa de compostagem não deixa nenhum cheiro estranho na casa. Esse é um método bastante higiênico. É nas caixas que possuem a terra e as minhocas que os restos de matéria orgânica são colocados e depois cobertas com matéria seca. Geralmente, a matéria seca que é utilizada é a serragem, mas depois iremos falar de um outro material que cumpre muito bem esse papel e você irá se surpreender. As minhocas então se alimentam da matéria orgânica que foi colocada e ali mesmo liberam as suas fezes. As fezes da minhoca sofrem decomposição por serem chamados de decompositores. Você certamente já ouviu falar sobre eles. São os fungos e algumas bactérias. Esses seres vivos realizam a decomposição, tarefa importantíssima para a natureza. A decomposição é um processo de reciclagem natural dos nutrientes, que é muito importante para manter o meio ambiente limpo e a terra sempre fértil. Fungos e algumas bactérias, através da sua alimentação, devolvem para a terra e para o meio ambiente diversos nutrientes que estavam na matéria orgânica. Quando vemos uma fruta, por exemplo, que está apodrecendo, na verdade, ela está se decompondo. Por isso, ela muda sua cor, textura e cheiro. Na verdade, ela está apenas voltando a ser os nutrientes que foram retirados da terra pela planta que a gerou. Incrível, né?
O material que sobra depois de todo esse processo é o adubo orgânico. Não vamos esquecer do chorume, que escorreu para a caixa de baixo e também pode ser utilizado. Mas e quando é uma grande quantidade de matéria orgânica? Aí existem as usinas de compostagem, que são locais em que as empresas fazem a coleta dos resíduos orgânicos nas casas das pessoas e estabelecimentos comerciais e as levam para as usinas, onde todo esse material será transformado em adubo. Nas usinas, tudo isso também acontece, mas em uma quantidade muito maior, e ao invés de o material ser colocado em caixas, eles formam grandes montes chamados de leiras. As leiras podem ser colocadas diretamente no solo ou sobre mantas plásticas que protegem o solo. Depois que a matéria orgânica foi misturada com o solo, que está cheio de minhocas, as leiras são cobertas por matéria seca, como as serragens. Elas são monitoradas diariamente para garantir a qualidade do adubo que está sendo produzido. As leiras também são cobertas por mantas plásticas para que não poluam o ar com gases da decomposição e também para que não atraiam animais indesejados, como ratos ou baratas. Essa forma de compostagem diretamente no solo também pode ser realizada em casa, mas sem utilizarmos as caixas, dessa vez cavando buracos na terra. E pode ser muito divertido para quem tem um espaço fora de casa para fazer. Você lembra que eu comentei que tem um material surpreendente que pode ser utilizado como matéria seca para compostagem? Esse material é o caroço de açaí. Ele é bastante rico em fibras e pode ser utilizado para cobrir as leiras. Quem diria que até o caroço do nosso amado açaí poderia ser aproveitado até aqui, não é mesmo? Com esse adubo, podemos adubar as plantas das nossas hortas, nossos pomares e jardins, deixando todas as nossas plantas e o solo sempre muito saudáveis e até mesmo mais produtivas. Tudo de forma natural. Com adubo orgânico, o solo está sempre rico em nutrientes e as nossas plantas podem crescer fortes e saudáveis, gerando frutos ainda mais deliciosos. Ah, lembrei de outra coisa importantíssima que foi falada no documentário pela Gabriela. Ela disse que fazer compostagem em casa ajuda a melhorar também os seus hábitos alimentares, porque ela acaba escolhendo melhor os alimentos que serão consumidos, porque dessa forma você pensa também em quais são os melhores para serem compostados. Legal, né? Bom, mas se pararmos para pensar, existem outros locais que produzem ainda mais lixo orgânico do que as nossas casas, como os restaurantes, refeitórios e até mesmo as escolas. E esses resíduos hoje vão parar nos aterros e lixões, perdendo todo o seu potencial de transformar o solo. No documentário foi dita a seguinte frase: o ser humano e a sua capacidade criadora e empreendedora, quando aliada ao entendimento da sociedade e de suas demandas por qualidade de vida, vários problemas são solucionados ao mesmo tempo. Quais problemas você acha que a compostagem ajuda a solucionar? São dois os problemas principais que a compostagem ajuda a solucionar. Ajuda a reduzir a quantidade de resíduos em aterros e lixões, aumentando o tempo de uso desses depósitos, reduzindo a poluição do solo, das águas e do ar. E também fertiliza o solo, devolvendo nutrientes e garantindo a saúde do solo e vegetais que nele crescem. Além disso, pode ser uma ótima fonte de renda para a comunidade. E aí, o que vocês acharam dessa ideia? Como dito no filme, a compostagem não é uma ideia maluca, mas é algo concreto e uma ideia completamente acessível, desde que haja um trabalho conjunto entre o governo e as comunidades para a criação de projetos que estimulem essa prática em casa ou a criação de usinas de compostagem nas comunidades. Imagina só que bacana ter uma horta em casa ou até mesmo na escola. E além de produzir o seu próprio alimento, você também produz adubo orgânico. Dessa forma, você estará ajudando o meio ambiente e ainda melhorando a qualidade dos alimentos que você e toda a sua família consomem. E aí, você já havia pensado que até o seu resto de alimento tem valor para a natureza e até valor econômico? Bora compostar! Essa foi a nossa aula de hoje sobre compostagem. Eu fico por aqui, até a próxima!